Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de fitoterapia. Hoje a gente vai discutir um pouquinho a respeito de uso de técnicas analíticas, de metodologias analíticas para análise na área de fitoterápicos, né? Bom, a transformação de determinada espécie vegetal em um fitoterápico requer o emprego de técnicas analíticas e tecnológicas que vão ser capazes de preservar a integridade química e farmacológica da planta e de garantir a constância da sua ação terapêutica. Na aula de hoje, então, nós vamos conhecer as principais técnicas analíticas que são utilizadas na área da fitoterapia. A, Dentro das técnicas analíticas em fitoterapia, nós temos as técnicas de preparo dos extratos. Eu já comentei, né, exaustivamente isso com vocês, que num fitoterápico, no medicamento, a gente nunca tem fragmentos, partes do órgão da planta, né, de folha, de casca, de caule, de flor, de fruto. A gente sempre tem ali uma solução extrativa, ou até mesmo um extrato seco, né? Mas que, por sua vez, teve que se fazer o uso de um solvente líquido. Então, a gente sempre vai, o ideal é a partir da droga em pó, né? A planta medicinal fresca, ela é submetida a processo de secagem, depois de seca, você passa ela no moinho de facas, porque a droga em pó, ela aumenta a superfície de contato com o solvente extrator. Mas não necessariamente ela precisa estar pulverizada, tá? Mas que ela não esteja íntegra, que ela pelo menos esteja rasurada ou picotada para aumentar a superfície de contato com o solvente extrator. Mas o ideal é a droga em pó. Sobre essa droga em pó, então, você vai passar um solvente, né? Um líquido que será capaz de retirar, remover as substâncias que tenham solubilidade nesse solvente para o meio extracelular. Então, há uma penetração por meio de processos de difusão, né? Osmose. Essas substâncias são retiradas para o meio extracelular, para a solução extrativa, você filtra, né? Esse seu filtrado é o seu extrato, né? Você pode obter extratos brutos utilizando etanol ou metanol a 70%, 80%, porque praticamente todas as substâncias do metabolismo vegetal têm algum tipo de solubilidade em etanol ou metanol a 80%, tá? E a partir desse extrato que a gente chama de bruto, porque ele praticamente vai arrastar todos os fitoquímicos que aquela planta contém, você pode fazer na partição desses extratos de acordo com o direcionamento de seleção de substâncias que você queira obter a partir daquele extrato, tá? Bom, as técnicas de extração que nós temos são essas aqui, estão mais relacionadas a processos de obtenção de extratos na medicina popular ou doméstica, né? Não são tão utilizadas assim a nível de produção de fitoterápicos, mas ainda assim o são. Mas ela é mais empregada a nível do preparo de chás, por exemplo, na medicina caseira, tá? Esse extrato aqui, pessoal, é um tipo de extrato que a gente chama de extrato aquoso. Por quê? Porque a gente vai utilizar água como solvente extrator. Quando eu levo a água juntamente com a planta medicinal fresca ou a droga vegetal seca a um processo de aquecimento brando, tá? Eu não deixo a água chegar ao ponto de fervura, né? Eu não deixo ela atingir o seu ponto de ebulição. Eu tenho o que eu chamo de digestão, tá? Às vezes órgãos de consistência muito delicada, né? Folhas que não têm cutícula espessa, algumas flores, eu posso fazer o preparo do chá por digestão, que é o uso de água como solvente extrator com aquecimento brando. Eu não deixo chegar ao ponto de fervura, tá? Outro tipo de processo ou técnica extrativa muito empregado, tá? Inclusive por laboratórios, para produção de extratos em
estudos para dissertação de mestrado, tese de doutorado, é a maceração, devido à facilidade e à praticidade de preparo do extrato a partir da maceração. Você tem um macerado. O macerado, ele permite a obtenção de um extrato geralmente alcoólico, porque na maceração a gente utiliza aquele etanol ou metanol a 70%, 80%, e você obtém um extrato alcoólico, que na verdade é uma tintura, né? Então, o macerado geralmente é uma tintura, porque o solvente extrator é uma mistura hidroalcoólica, né? Você vai colocar, no caso da maceração, pode ser a droga vegetal, né? A planta medicinal, depois de submetida a processo de coleta ou secagem, ou ainda você pode utilizar a planta medicinal fresca, in natura. Na maceração pode-se sim, tá? Em um recipiente de vidro, inox ou PVC, você vai deixar a droga em contato íntimo e prolongado com o solvente extrator, geralmente na proporção de 20%, tá? Da concentração da droga em relação ao extrato, ou 1:5, né? Uma parte da droga para 5 do solvente, por vários dias, 15, 20 dias, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com agitação esporádica, pelo menos de manhã, de tarde e à noite. Essa agitação é importante porque você não renova o solvente, então essa agitação facilita o deslocamento, né, do solvente ao redor aqui das células, das partículas da droga, porque ao redor delas você acaba atingindo um equilíbrio difusional e se você agita, você dispersa melhor as partículas extraídas, né, os fitoquímicos extraídos ao longo da solução extrativa, tá? Então, a maceração, ela permite a obtenção de um macerado, que nada mais é do que um extrato alcoólico, que a gente chama de tintura, né, em que você deixa droga e o líquido extrator em contato íntimo e prolongado por vários dias à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com agitação esporádica, né, e em um recipiente de vidro, de inox ou então de PVC, tá? Na digestão a gente obtém um extrato aquoso, que a gente utilizou água. Na maceração geralmente a gente usa etanol a 70%, 80%. Então é um extrato alcoólico, que tem o nome de tintura. Nós temos também, dentre as técnicas de extração, semelhante à da digestão, mas aqui com a diferença de que eu permito você atingir o ponto de ebulição ou o ponto de fervura, é a decocção, tá? Na decocção, pessoal, ixi, essas figuras aqui, só um minutinho, elas ficaram sobrepostas. Na verdade, eu tenho dois tipos, né? Infusão e decocção. Aproveitar porque as figuras apareceram aqui de uma vez. Tanto a infusão quanto a decocção, geralmente também, assim como a digestão, são processos que permitem a obtenção de extratos aquosos, porque eu vou estar utilizando água, e geralmente são processos aplicados na medicina popular ou doméstica para a produção de chás, por exemplo, tá? Diferenças, porque todas elas são extratos aquosos, utiliza água. Digestão, aquecimento, simultaneamente da droga ou da planta medicinal fresca com água a um aquecimento brando, sem permitir chegar ao ponto de fervura, ao ponto de ebulição. Infusão, eu vou verter a água fervente sobre a droga. Então, eu não levo a água e a droga juntos ao ponto de fervura. Eu levo a água separadamente ao ponto de fervura. E quando ela atinge o ponto de fervura, eu verto essa água fervente sobre essa droga. Abafo o sistema por ali 5, 10 minutos. Vou coar, filtrar e servir por xícaras, tá? Essa é a infusão, o preparo de um extrato aquoso do tipo infuso, né? Na decocção, eu vou levar droga e o solvente extrator, a água, em um mesmo recipiente, simultaneamente, juntos ao ponto de fervura, tá? Depois também eu vou coar e servir por xícaras. A decocção é muito parecida com a digestão, com a única diferença de que aqui deixa a água chegar ao ponto de quê? De fervura, tá? Geralmente a infusão, a digestão, ela é utilizada para órgãos de consistência mais delicada, tá? Folhas, flores
E a decocção, apesar da figura aqui demonstrar folhas, né? Geralmente eu utilizo ela para órgãos de consistência mais rígida, mais lenhosa, como é o caso de cascas, de caules, de algumas sementes, de raízes, tá? Na digestão, na infusão e na decocção, eu obtenho extratos aquosos. Estou utilizando a água como solvente. Maceração, eu obtenho um extrato alcoólico. É uma tintura, tá? Extrato alcoólico é sinônimo de tintura. Um outro tipo de técnica extrativa que nós temos, pessoal, é a percolação. A percolação, ela também permite a obtenção de tinturas, de extratos alcoólicos, tá? Só que ela é menos utilizada do que a maceração, devido à praticidade do processo da maceração, né? A maceração, ela é um processo muito simples, porque ela nem requer o uso de um equipamento específico, né? É um recipiente de vidro, inox ou PVC, tá? Por isso que, geralmente, ao invés da percolação, para obtenção de extratos alcoólicos, tinturas, usa-se bem mais a maceração do que a percolação, porque a percolação ela requer um equipamento especial, que é o percolador, tá? Aqui não, basta que seja um recipiente de vidro, inox ou PVC. Outra coisa, na maceração a gente pode usar tanto a droga vegetal, que já é a planta depois de processos de coleta e secagem, né? Ou a planta medicinal fresca. E na percolação não tem como eu usar a planta medicinal fresca. Obrigatoriamente eu tenho que utilizar a droga vegetal, depois que a planta já foi coletada e submetida a processo de secagem, tá? Na percolação, pessoal, eu vou utilizar um percolador. Ela requer o uso desse equipamento, né? Que é chamado de percolador, que pode ser de vidro, PVC ou, como é o caso aqui do exemplo, de inox, né? Ele tem esse formato cônico. Aqui ele tem um disco perfurado, tá? Esse disco perfurado é onde você vai colocar a droga vegetal, ou seja, o material botânico, né, seco. O diâmetro desse disco perfurado permite a ele ficar próximo da superfície do percolador, tá? E todo o restante aqui, geralmente, ele é preenchido com areia, como se fosse um material de filtragem, tá? O ideal é que o diâmetro da droga colocada aqui não seja menor do que os poros desse disco perfurado, né? Porque senão essas partículas da droga acabam ultrapassando o disco, né? Ou então você pode colocar areia, forrar com algodão, por exemplo, colocar o disco perfurado e só depois colocar a droga, tá? Ela tem que estar ali umedecida previamente no solvente extrator, geralmente etanol, né, a 70%, porque aqui a gente obtém uma tintura. Você deixa ali como se fosse uma maceração prévia por 4 horas. E depois você tira a tampa e acopla um dispositivo aqui que vai fornecer por gotejamento o solvente extrator, que vai passar pela droga já previamente macerada, né? E a solução extrativa é recolhida aqui na base do percolador por esse dispositivo, por essa torneirinha aqui. Geralmente você calibra 8 gotas por minuto para cada 100 gramas de droga, tá? É um tipo de processo extrativo bastante eficiente no que diz respeito ao esgotamento dos princípios ativos da droga, porque aqui o solvente gotejando sobre a droga, você tem uma passagem de um solvente constantemente renovado, né, sobre a droga. Não é igual à maceração, que não há renovação do solvente. A quantidade de solvente que você colocou é a que permanece ao longo de todo o processo, né? E na percolação, não. Esse solvente, por gotejamento, ele vai passando sobre a droga e ele não esteve em contato ainda com a solução extrativa. Então, ele está constantemente renovado, né? E aí você obtém um extrato com alta concentração de princípios ativos da planta e a gente diz que ele é capaz de levar ao esgotamento desses princípios ativos, né? Mas requer o uso desse equipamento especial, tá? Bom, pessoal, em todos esses processos que a gente falou aqui, a gente está tendo extratos líquidos, né? Então, olha lá. Digestão, infusão e decocção, extratos aquosos, né? Maceração e percolação, extratos alcoólicos, as tinturas, né? Então, ó, digestão, extrato aquoso.
maceração, extrato alcoólico, tintura, infusão e decocção, extrato aquoso, líquido, né, também, e percolação, extrato alcoólico, tintura, tá? Qualquer um desses extratos, tanto o aquoso quanto o alcoólico, a tintura, seja ela o macerado ou o percolado, né? Se você evaporar parte do solvente, ele não vai ficar sólido, mas se você evaporar parte do solvente, concentrando ele na proporção de 1 para 1, uma parte da droga equivale a uma parte da solução extrativa, aí você tem o que a gente chama de extrato fluido. Ele ainda assim é líquido, mas ele é altamente concentrado. E o extrato fluido pode ser obtido a partir de extratos alcoólicos, do infuso, do decocto, ou a partir dos extratos alcoólicos, do macerado e do percolado. Tá? Agora, quando eu quero um extrato seco, eu quero utilizar esse extrato para misturar a recipientes adjuvantes, né, do tipo diluente, aglutinante, desintegrante, lubrificante, para produzir um comprimido fitoterápico. Ou eu quero incorporar esse extrato seco no invólucro de gelatina, água e açúcar para obter uma cápsula, tá? Aí, pessoal, para a obtenção do extrato seco, eu preciso de um equipamento que me permita adicionar um extrato ou um solvente, um líquido extrator que possa proporcionar o processo extrativo de retirada das substâncias de interesse terapêutico da planta e depois evaporar por completo esse solvente para que você obtenha de verdade um extrato o quê? Um extrato seco. E isso hoje basicamente é feito a partir de um equipamento chamado de spray dryer, tá? Numa técnica chamada de spray drying, que é basicamente esse equipamento aí, tá? Altamente, tem uma praticidade extrema para a obtenção do extrato seco e por isso que ele é basicamente o empregado hoje. Então, assim, de uma forma ilustrativa, né? O que é que acontece no spray drying? Ele também é chamado de secagem por nebulização, tá? É uma das técnicas mais utilizadas pelas indústrias farmacêuticas para a obtenção do extrato seco, né? Então, todo o processo, pessoal, ele ocorre dentro de um equipamento, né? Que é o spray dryer, composto basicamente por 3 partes, tá? A gente tem um bico atomizador. Esse bico atomizador é que vai aspergir sobre a droga, né? O solvente extrator, o qual você queira utilizar, baseado na planta que você está utilizando. Então, pode ser água, mistura de água e álcool, tá? Uma câmara de secagem, que é onde a solução extrativa vai receber calor para que possa ocorrer a evaporação do solvente, né? E depois, pessoal, você tem um sistema de separação que vai permitir a obtenção em específico, né, do pó seco, que já é quem? O seu extrato, tá? Então, primeiro, um produto líquido contendo sólidos em solução, suspensão ou emulsão é bombeado para o atomizador. Ou seja, você vai ter a droga com o solvente extrator, com o líquido, né? Em seguida, lá na câmara de secagem, as gotículas atomizadas, elas vão entrar em contato com o fluxo de ar quente, e esse fluxo de ar quente vai permitir uma rápida evaporação da água, né, ou do líquido relacionado ao que foi utilizado como solvente extrator. Ao final do processo, nessa região de separação do ar, né, com o solvente extrator, você vai obter o produto recuperado na forma de pó. Essa técnica traz algumas vantagens, tá? O pequeno tempo de secagem, evita a degradação térmica do produto, possibilidade de obtenção de produtos diretamente na forma de pó, eliminando etapas posteriores de moagem, né? Estabilidade e possibilidade de controle das características do produto final, tá? Então, este é o equipamento ou o processo mais utilizado para a obtenção de extratos secos, quando você quer produzir comprimido ou cápsulas de fitoterápicos, né? Então, tá vendo? Você vai ter bico atomizador,
câmara de separação ou de secagem e depois o processo de obtenção do pó no separador, tá? Então, o bicatomizador vai aspergir as gotículas do líquido extrator sobre as partículas da droga, né? Promovendo a solução extrativa, a penetração desse líquido no interior das células. Apesar de ser um extrato seco, eu tenho que ter a solução extrativa líquida para a penetração desse solvente nas partículas ou na droga, né? Na câmara de secagem, esse solvente ele é evaporado e aí então você tem uma câmara de separação que permite separar esse ar incorporado do pó e o equipamento já te fornece o pó separado, né? Como o seu extrato seco. Pessoal, o extrato seco não é droga vegetal em pó. A droga vegetal, você coletou ela, secou, por exemplo, submeteu ela a um moinho de faca, você tem esse pó, que é a droga vegetal. O extrato seco é esse pó, depois de você ter passado um solvente sobre ele, evaporado por completo esse solvente, aí a obtenção desse pó é o seu extrato. Então, aquele extrato ele só tem a matéria sólida proveniente das substâncias que foram removidas ou extraídas por aquele solvente. Não é mais unicamente a droga em pó. O extrato ele já passou por um processo de seleção de substâncias. Tá? Bom, pessoal, essas são as técnicas extrativas que nós temos, né? Então, nós temos digestão, infusão, decocção, como extratos aquosos, maceração e percolação, por obtenção de tintura, extratos alcoólicos, né? Se você evaporar esse solvente, aumentando a concentração dele na proporção de 1:1, qualquer um desses, você tem um extrato fluido. E se você submeter a droga, né, a obtenção de um solvente num aparelho chamado de spray dryer, você obtém um pó, que é o extrato seco, e que é utilizado na obtenção ou produção de comprimidos e cápsulas fitoterápicas, tá? Alguém tem alguma curiosidade ou alguma pergunta sobre os tipos de processos extrativos? Sobre qualquer um deles? Algo que não ficou entendido? Gostaria que eu repetisse? Outro conjunto de técnicas que faz parte das metodologias analíticas em fitoterapia, pessoal, é a tal da prospecção fitoquímica, tá? Prospecção fitoquímica preliminar, tá? Ela é uma técnica até relativamente simples e a gente utiliza até mesmo na graduação, em trabalhos de iniciação científica, tá? Ela não requer o uso de equipamentos muito elaborados, né? Você tem que ter uns reagentes em específico. O que é a prospecção fitoquímica, pessoal? Puxando lá da farmacognosia, é você determinar quais são os fitoconstituintes, quais os fitoquímicos que aquela planta, que aquela espécie tem. Então, o que a prospecção fitoquímica te permite analisar? Por isso que ela é apenas uma análise preliminar. Se a planta tem tanino, flavonoide, cumarina, saponinas, quinonas, óleos essenciais ou óleos voláteis, se ela tem flavonoides, tá? Então, é uma técnica que vai te dizer, a planta tem alcaloide, tanino, cumarina, não tem saponina, não tem heterosídeo cardioativo, não tem quinonas. É isso, tá? Agora, a planta, na prospecção fitoquímica, você determinou que a planta tem alcaloide, por exemplo. Mas qual alcaloide a planta tem? Aí a prospecção fitoquímica não te permite isso, tá? Aí você tem que ir para técnicas de cromatografia, espectroscopia, para saber qual alcaloide ou quais alcaloides aquela planta tem, por exemplo. Determinou que ela tem flavonoide. Quais flavonoides aquela planta pode ter? Porque só flavonoide tem mais de 7.200 conhecidos. Alcaloides nem se fala, né? Então, por isso que é apenas uma análise preliminar. A prospecção fitoquímica, pessoal, é uma receitinha de bolo, tá? É você coletar a planta que você queira identificar, quais são os fitoquímicos que ela tem, que você vai submeter à prospecção fitoquímica, secar, passar essa planta no moinho de facas e com esse pó você submeter às técnicas da prospecção.
que é uma receita de bolo. Tem uma apostila, essa apostila você segue a ordem dela do jeitinho que está sendo pedido lá. Então, por exemplo, isso aqui é um teste para alcaloide. Aí vai falar, pese tantos gramas da droga em pó e aqueça com 50 ml de ácido sulfúrico até chegar ao ponto de fervura. Retire da chapa aquecedora, filtre e distribua esse filtrado em 6 tubos de ensaio. Distribua 5 ml o filtrado em 6 tubos de ensaio. Ao primeiro tubo, adicione o reagente de... Aí vem lá, Ager, por exemplo. Ao segundo, o reagente de Dragendorf. O terceiro, o reagente de Mayer. O quarto, o reagente de Sonesken. Se mudar coloração nos tubos, turvar e formar um precipitado, aí fala de coloração amarela, no Dragendorf, de coloração marrom tijolo, no Mayer, um precipitado enegrecido, no Sonesken, um precipitado branco, estou dando só alguns exemplos, tá? No Ager, um precipitado amarelo, a droga tem flavonoide. Se você adicionar os reagentes e só mudar de cor, não turvar ou não precipitar, não tem alcaloides. É assim. Você tem a técnica, a obtenção do extrato, qual reagente você usa e os resultados de referência. O positivo, para ter aquele fitoquímico, ou o negativo, quando ela não tem. Então, aqui nesse caso, a planta teria alcaloides. Os 6, professor, para alcaloide, sim, porque às vezes em um ou outro pode deixar uma certa dúvida. Vamos supor, nesse aqui. Por mais que tenha se precipitado, mas assim, parece que não formou direito. Aí pra você não ficar em dúvida, tem os outros reagentes, porque aí tem a contraprova. Não, realmente tem, porque em todos os outros o precipitado foi bem característico, né? Você não faz com um reagente só, tá? Esse aqui é um teste para ver se tem heterosídeo cardioativo, tá? São em 3 tubos, você tem que distribuir a solução extrativa em 3 tubos, porque a molécula, né, é como se você fosse montando a molécula. O heterosídeo cardioativo, ele tem 3 componentes na molécula, né? A parte glicona ou açúcar, a parte aglicona ou genina, que tem um anel lactônico, o anel lactônico e o núcleo esteroidal. Então, tem açúcar, núcleo esteroidal e anel lactônico. Tem que dar positivo nas 3 reações para você dizer que tem heterosídeo cardioativo. Aqui, essa coloração acastanhada e amarela significa que o resultado foi positivo, tá? Tanto para o açúcar quanto para o anel lactônico. Mas para ter o núcleo esteroidal, tinha que ter um anel vermelho na superfície de separação desses líquidos. Então, essa planta, se fosse o caso, não teria heterosídeo cardioativo, tá? Saponinas, a droga em pó, ela é aquecida com... Você faz a solução extrativa dela até o ponto de fervura com água, distribui a solução extrativa em tubos de ensaio, agita vigorosamente por 1 minuto e depois de 5 minutos, se você tiver uma formação de espuma com altura superior a 1 centímetro, ela tem saponina. Se essa altura aqui medida na régua for inferior a 1 centímetro, ela não tem saponina, tá? Isso aqui é teste para flavonoide. Você aquece a droga em pó, a solução extrativa com álcool 70, tá? Pega parte dessa solução extrativa filtrada e distribui num papel de filtro e sobre uma das extremidades você pinga uma gota de cloreto de alumínio e leva para a luz ultravioleta. Se você observar a formação de uma fluorescência, tem flavonoide, tá? Taninos, você aquece com água, distribui a solução extrativa e adiciona solução de gelatina, brucina, quinina, alguns sais metálicos, tá? Acetato de cobre, cloreto férrico. E se formar um precipitado, ou turvar, como vocês estão observando aqui, a planta tem tanino. Então é assim, ninguém decora esses resultados, tá? A ordem que isso tem que ter, quais os reagentes. Para quem trabalha muito com isso, você acaba memorizando os principais. Mas é uma receita de bolo. É para você pegar a apostila e ir lendo ela e realizando os testes, tá? Eu tenho essa apostila, posso postar ela no Ava de vocês, a nível de curiosidade, né? Se vocês quiserem ter. E aí eu posto lá nessa aula. Esses slides já estão postados. Vou postar
encontro junto com esses slides, aí vocês dão uma lidinha. Ela é bem extensa, assim, umas 80 páginas, eu acredito, tá? E aí você tem para tudo. Aqui a gente falou para alcaloide, para saponina, para tanino. Flavonoide é umas 6 reações, aqui é só uma delas. E heterosídeo radioativo, tá? Mas tem para cumarina, tem para as quinonas, tem para polissacarídeos, tá? Heterosídeos cianogenéticos, cianogênicos, heterosídeos cianogênicos. E, pelo que eu me lembro, são essas, tá? Bom, pessoal, uma técnica analítica importantíssima em fitoterapia e relacionada, inclusive, ao controle de qualidade de fitoterápicos é o uso da cromatografia. O perfil cromatográfico, né, daquele extrato ou da planta, da droga, né, que a gente também chama de fingerprint. Dentre as técnicas de cromatografia líquida de alta eficiência, que é o HPLC. Para óleos essenciais usa muito a cromatografia gasosa associada à espectrometria de massas, né? Tem-se também a cromatografia clássica em coluna, que essa é pouco utilizada, mas a mais empregada, inclusive descrita nas monografias de plantas medicinais da farmacopeia, é a cromatografia em camada delgada. Tá? Essa sim é a mais utilizada. O perfil cromatográfico, pessoal, ou fingerprint, exigido pela RDC número 26 de 2014, que é a RDC que determina, inclusive, o registro, né, de medicamentos fitoterápicos, é um recurso muito utilizado para confirmar a presença de princípios ativos ou marcadores químicos no material vegetal e garantir a qualidade química de produtos fitoterápicos. Trata-se de um padrão cromatográfico dos componentes característicos da espécie vegetal e pode ser obtido por meio de diferentes técnicas, né? Então, eu disse para vocês, a cromatografia gasosa associada à espectrometria de massas, o HPLC, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, mas o que está descrito na farmacopeia é a cromatografia em camada delgada, né? Em que você vai obter, a partir de um padrão de bandas e revelação da sua placa de cromatografia, comparar isso com uma solução referência para você verificar a idoneidade daquela droga vegetal ou se ela pode ter passado por algum processo de adulteração, falsificação ou até mesmo substituição, tá? Então aqui, ó, no volume 2 da Farmacopeia Brasileira, sexta edição, de 2019, você tem lá a monografia das plantas medicinais. Para todas as drogas vegetais aqui descritas, né? Você vai ter a identificação botânica, né? A verificação da pureza. Olha lá, você começa com a identificação botânica e o item D é sempre o perfil cromatográfico daquela droga. Olha lá, cromatografia em camada delgada, né? E aí você vai ter sempre o resultado ou referência obtido caso aquela sua droga trate-se de um produto que seja idôneo, que não tenha passado por nenhum tipo de falsificação ou adulteração, tá? Então, como que é que você analisa o resultado obtido nessas cromatoplacas, né? É o seguinte. A cromatografia em camada delgada, pessoal, você vai ter que utilizar uma cuba de vidro em que você vai umedecer um papel de filtro com o solvente que você vai utilizar, que na verdade, na cromatografia, a gente chama de fase móvel, tá? E a sua fase estacionária, no caso da cromatografia, é a sua cromatoplaca, é a placa de cromatografia, tá? Essa aqui. Então, você sempre vai utilizar uma cubeta, uma cuba de vidro, depois você vai tampar, né? E a sua placa, né? De cromatografia, que a gente chama de cromatoplaca, né? A sua cromatoplaca, revestida com sílica gel, é o que a gente chama de fase estacionária. E o solvente utilizado, né? É a sua fase o quê? É a sua fase móvel, né? Cromatografia é uma técnica para separação de substâncias, tá, pessoal?
Aquela velha história, que o homem uniu, que Deus uniu, o homem não separa, mas a cromatografia, ela é muito eficiente, ela tem que separar, tá? Então, pessoal, a cromatografia em camada delgada consiste no sistema cromatográfico em que a separação dos componentes de uma mistura ocorre por meio da migração diferencial sobre duas fases immiscíveis, a fase estacionária e a fase móvel. O deslocamento, a eluição da substância ao longo da placa ocorre devido à solubilidade ou polaridade das substâncias daquela mistura naquele solvente. Quanto maior a afinidade ou quanto maior a solubilidade das substâncias daquela mistura ali que você está utilizando com a fase móvel ou solvente, mais ela vai se deslocar a um ponto mais distante ao longo dessa placa da cromatografia. Entretanto, quanto maior for a afinidade da substância pela fase estacionária, que é a sílica da placa, menos ela vai se deslocar, menos ela vai eluir ao longo da placa de cromatografia. Tá? A fase estacionária, denominada cromatoplaca, ou placa de cromatografia, né? Ela é composta por uma fina camada de algum produto absorvente. Geralmente, que produtos são esses? O mais utilizado é a sílica, mas pode ser a alumina também, tá? Ela é aplicada sobre o suporte plano, que pode ser constituído por vidro, por alumínio, por poliéster, entre outros materiais, tá? Então, pessoal, essa é a cromatoplaca ou placa de cromatografia, que pode ser de poliéster, vidro ou alumínio, no qual a gente aplica aqui na superfície um material adsorvente, alumina ou mais comumente a sílica, tá? A fase móvel, que é o solvente que você vai utilizar, né, é composto por diversas misturas de solventes colocadas no interior de uma cuba de material transparente inerte, geralmente vidro. Então, você vai colocar a fase móvel, que é o solvente, na sua cuba de vidro. Geralmente, você umedece um papel de filtro com essa cuba e tampa antes de pôr a cromatoplaca para saturar a atmosfera no interior da cuba de vidro com aquele solvente que você vai utilizar, tá? A cromatoplaca é, então, depositada em posição vertical dentro da cuba de vidro, né? Olha lá. Você tem que colocar o nível da fase móvel abaixo do ponto de aplicação da amostra. Então, você faz uma demarcação aqui, aonde você vai aplicar com o capilar a sua amostra, que você quer submeter à cromatografia, e a quantidade de solvente que você vai utilizar tem que ser sempre abaixo do ponto de aplicação da amostra, tá? E antes disso, antes de pôr a cromatoplaca, você umedeceu um papel de filtro e tampou essa cuba para você saturar a atmosfera com o solvente, com a sua fase móvel, tá? Aí você veda, né? Você tampa e você obtém, então, como eu disse, aquela atmosfera saturada de vapores da fase móvel. Durante o desenvolvimento, pessoal, da cromatografia, os componentes da mistura, previamente aplicado na cromatoplaca, por um capilar, esse é o ponto de aplicação da amostra, tá vendo? Vão ser distribuídos entre as fases estacionárias e móvel, e cada um deles é retido seletivamente pela fase estacionária, de acordo com sua velocidade, resultando em manchas localizadas em diferentes alturas. Então, a amostra que você aplicou aqui, você vai obter um padrão de bandas ou manchas ao longo dessa cromatoplaca, de acordo com a afinidade dos componentes dessa amostra, ou pela fase estacionária ou pela fase móvel. Quanto maior é a afinidade dos componentes da mistura pela fase móvel, mais ele se desloca ao longo da cromatoplaca, mais ele elui, né? Mais distante ele vai ficar do ponto de aplicação da amostra. Quanto maior for a afinidade dos componentes da mistura pela fase estacionária, mais ela vai ficar retida e menos ela vai se deslocar ao longo da cromatoplaca, tá? E aí isso vai me gerando um padrão nessa cromatoplaca que eu vou revelar com o uso de luz ultravioleta ou com o uso de algum reagente químico que permita a obtenção de coloração,
para que eu possa fazer a comparação com a referência que me é dada da monografia da droga, tá? A etapa seguinte, então, pessoal, vai consistir na revelação da cromatoplaca. Então, acabou o processo de cromatografia, eu pego essa placa, né, e vou levar ela para fazer o quê? A revelação do bandeamento. A revelação da cromatoplaca é feita com métodos físicos, como luz ultravioleta, ou eu posso fazer o uso de reagentes químicos, geralmente cromógenos, que permitem a obtenção de cores dos diferentes padrões de bandeamento. Lógico que isso é baseado no deslocamento das substâncias que compõem aquela mistura ao longo da cromatoplaca, tá? Essa revelação pode ser feita, como eu disse para vocês, com método físico, que é a luz ultravioleta, químicos, com a utilização de reagentes cromógenos. Após a revelação da cromatoplaca, pessoal, eu vou fazer a medida da distância percorrida por cada substância a partir do ponto de aplicação da amostra, né? Calculando o que nós chamamos de fator de retenção, tá? Fator de retenção é a distância percorrida pela substância contida na amostra ao longo da cromatoplaca, tá? Então, pessoal, nós temos uma distância padrão, que é essa dm aqui, que é a distância percorrida pela fase móvel. Então, o solvente ele é capaz de chegar a um ponto máximo bem próximo à extremidade superior da cromatoplaca, é a distância máxima que você pode obter. E aqui, o ponto de aplicação da amostra, as diferentes substâncias, de acordo com a afinidade que elas têm pela fase móvel ou estacionária, elas vão se deslocar ao longo da cromatoplaca. Por exemplo, a substância 1 dessa mistura, dessa amostra, ela tem mais afinidade pela fase estacionária do que a substância 2. Porque a substância 2, ela conseguiu eluir, ela conseguiu se deslocar a uma distância maior do que a substância 1, tá? E como que a gente calcula o fator de retenção de cada uma dessas substâncias? Ela é dado pela razão entre a distância percorrida por aquela própria substância e a distância percorrida pela fase móvel, que essa distância é um valor padrão, né? Aí o fator de retenção da outra substância vai ser ds2 dividida pela distância percorrida pela fase móvel. Aí eu tenho o fator de retenção, tá? Quanto maior o fator de retenção, menor a afinidade daquela substância pela fase estacionária, pela sílica da cromatoplaca. Isso significa que ela se deslocou, que ela eluiu mais ao longo da placa, tá? Lembra que eu falei para vocês que o nível máximo da fase móvel tem que ser sempre abaixo do ponto de aplicação da amostra. Foi o que a gente mostrou aqui, né? O ponto de aplicação da amostra tem que ser sempre acima do ponto máximo do nível da fase móvel, tá? Aí eu levo, pessoal, essa placa para revelação e aí eu vou ter que ir lá na monografia da droga e ver. Então, por exemplo, aqui é do abacateiro, a gente prepara uma solução extrativa com as folhas secas, que é o farmacógeno dessa droga. E aqui explica direitinho, ó. Preparar tintura a 20%, então eu preparo por maceração ou percolação, das folhas pulverizadas, utilizando como solvente extrator álcool etílico a 65%, olha lá, por maceração ou percolação. Quando eu faço isso, olha lá, pessoal, a minha cromatoplaca tem que ter abaixo uma zona de coloração amarela, uma azul, uma rosa, 2 amarelas, 4, não, na verdade 5 zonas amarelas aqui para cima, em intensidade diferente. Solução referência é quando você adquire só o marcador, só o princípio ativo de atividade terapêutica principal, aqui no caso do abacateiro a rutina, tá? Aí você tem uma zona de fluorescência marrom amarelada. Agora, a solução amostra é aquela que você faz com o órgão vegetal, com o farmacógeno mesmo daquela planta, tá? E aí, se você fizer isso com uma folha de um abacate e obter um resultado semelhante a esse, significa que trata-se de um material botânico idôneo, que não passou por nenhuma falsificação, nenhuma adulteração, tá? Ah lá, solução referência. Rutina a 1 mg por ml em álcool metílico, né?
Ao procedimento: aplicar na cromatoplaca, em forma de banda, 10 microlitros da solução amostra. Você faz isso, então, aplicando com um capilar, tá? Que é o ponto de aplicação da amostra, esse pontinho vermelho. Você vai aplicar 10 microlitros, com o uso de um capilar ou de uma pipeta automática, tá? E 10 microlitros da solução referência. Desenvolver o cromatograma, remover a cromatoplaca, deixar secar em estufas entre 100 e 105 graus, ainda morna, nebulizar com uma solução de difenilborato de aminoetanol a 1% em álcool metílico, seguido de uma solução macrogol 400 a 5% em álcool metílico. Deixar a placa secar ao ar livre por 30 minutos, examinar sobre a luz ultravioleta. Examinar sobre a luz ultravioleta é a etapa de revelação da cromatoplaca, para eu ver os padrões de bandeamento e analisar o desenvolvimento dessas cores. E isso, pessoal, é para todas as drogas. Eu dei um exemplo do abacateiro. Acônito na pelos, em que a gente usa raiz, mesma coisa. Como que eu preparo a solução referência? Como que eu preparo a solução amostra? Que aí, no caso, a droga pulverizada, que é a raiz, né? E olha lá, o padrão de bandeamento que eu tenho que obter. Zonas de coloração laranja, tá? Vamos ver aqui, eu revelo em luz visível. Isso aqui já não mais necessita ser a luz ultravioleta, a luz visível mesmo, tá? Isso para todas as drogas eu vou ter. Então, o perfil cromatográfico, o fingerprint, ele é um método analítico de controle de qualidade de fitoterápicos, que através do uso de uma cromatoplaca, que é a fase estacionária, e um solvente, que é a fase móvel, eu permito obter um padrão de bandeamento que tem que ser semelhante à referência obtida na monografia da droga. Pode perguntar, pessoal, que eu sei que essa parte da cromatografia às vezes pode ser que fique alguma dúvida. Se alguém tiver alguma curiosidade também. Tranquilo? As técnicas analíticas em fitoterapia, pessoal, envolvem também os testes relacionados à verificação de pureza e integridade. Dentre esses testes, o que a gente vai comentar e que são os principais, a gente tem a determinação de matéria estranha, a determinação do teor de umidade, tá? E a pesquisa de cinzas, tá ok? Determinação de matéria estranha. Matéria estranha, pessoal, é a presença na droga vegetal de órgãos da mesma planta, mas que não estejam descritos na sua monografia. Na maioria das vezes a gente não usa a planta toda. A gente acabou de ver o abacateiro, usa folha. O acônito na pele, usa raiz. Camomila, usa flor. Então, se eu tiver raiz e caule da camomila, e se na monografia dela está descrito que o farmacógeno é flor, isso é considerado matéria estranha. Quem dirá órgãos de plantas de espécies diferentes, né? Ou insetos, carúnculos, roedores, substâncias orgânicas, como açúcares, amido, ou inorgânicas do tipo serragem, areia, terra. Tudo isso é matéria estranha, tá? A matéria estranha, pessoal, na farmacopeia, ela é classificada em 3 grupos, mas tudo é matéria estranha. Partes de organismo, organismos dos quais a droga deriva, mas não estejam descritos na sua monografia. E é o exemplo que eu disse para vocês. Se camomila tem como descrição do farmacógeno capítulos florais, as flores, né? Até o pedúnculo, que é o raminho que sustenta a flor a partir do caule, com tamanho superior a 2 centímetros, já é considerado matéria estranha. Tá? Por quê? Porque está descrito na monografia da droga só a flor. Quaisquer organismos dos quais a planta não deriva, então pode ser outra espécie vegetal, ou espécies de insetos, carúnculos, ou outras espécies animais, e ainda as impurezas de natureza orgânica, como amido, açúcar,
e os de natureza inorgânica, como serragem, areia, terra. Então, tudo isso é matéria estranha. Como que você faz o teste para isso, né? A primeira etapa do procedimento compreende a obtenção da amostra a ser submetida ao teste em quantidade previamente especificada. Em seguida, a amostra é espalhada em camada fina sobre uma superfície plana e inicia-se o processo de separação manual dos materiais estranhos à droga. Primeiramente, você faz isso a olho nu e depois com o auxílio de uma lente de aumento, né? Uma lupa, um microscópio estereoscópico. Por fim, o material separado é pesado e tem sua porcentagem determinada com base no peso da amostra inicial. A gente é permitido, né, por referência, uma porcentagem de matéria estranha de, no máximo, 2%. Então, em 100 gramas de droga vegetal, eu posso ter até 2 gramas de matéria estranha, tá? Por cento é a quantidade para 100. Se eu não tiver 100 gramas, eu faço a regrinha de 3, tá? Então, por exemplo, eu tenho 70 gramas de droga vegetal. Então, em 100 gramas, eu posso ter no máximo 2 gramas. Em 70 gramas, X. Para eu saber quanto que eu posso ter de matéria estranha em 70 gramas, tá? E é aquilo, distribui na superfície, numa superfície plana, a olho nu, depois com o uso de uma lupa de aumento, você vai retirando aquilo que você considera matéria estranha. Pesa e vê qual a porcentagem em relação ao total de droga que você tem. No máximo 2%. Se ultrapassar 2%, a sua droga vegetal, né? Aquela matéria-prima vegetal, ela não pode ser aprovada, tá? Determinação de água. O teor de água, o teor de umidade, ele é muito importante, pessoal, porque a água, ela propicia a contaminação por micro-organismos, bactérias, fungos, né? Formação de bolores, mofos. E água também propicia degradação de princípio ativo por enzimas, tá? E aí essa degradação desses princípios ativos vão interferir na eficácia terapêutica daquela droga, né? O método mais usado, existem vários, é o gravimétrico, né? Como que você faz isso, pessoal? Você pesa 2 a 5 gramas da sua droga vegetal depois que ela já foi coletada, passou por processo de secagem, para você verificar se o teor naquela droga que foi seca está dentro dos padrões estabelecidos, tá? Você pesa 2 a 5 gramas e leva para a estufa a 100, 105 graus, para um processo de aquecimento, tá? Você retira dessa estufa e leva para um dessecador para que haja um resfriamento. Então, nesse teste gravimétrico, você submete a droga a um processo de aquecimento e resfriamento, tá? Bom, pessoal, depois desse primeiro ciclo de aquecimento e resfriamento, você volta a pesar a sua droga. E vai novamente submeter ao processo de aquecimento em estufa a 100, 105 graus, depois vai resfriar no dessecador com a sílica, né? As bolinhas de sílica aqui, e pesar de novo, tá? O aquecimento em estufa, pessoal, ele é por meia hora. E o resfriamento no dessecador é por 5 horas. E aí você vai, a cada ciclo de aquecimento e resfriamento, pesa. Aquece, resfria, pesa. Todas as vezes que você pesar, você vai subtrair essa pesagem da pesagem anterior. Pesa, subtrai da pesagem anterior. Pesa, subtrai da pesagem anterior. Quando você obter uma diferença entre duas pesagens consecutivas superior a 5 miligramas, aí você para o seu processo. E aí você realiza as continhas, tá? Bom, o que é que você precisa para saber o teor de umidade? Essa droga, ela é levada para a estufa e para o dessecador em um cadinho. Então, antes de você começar todo o processo, pessoal, você tem que pesar esse cadinho vazio, para você ter esse valor aqui, tá? E aí você vem lá. Peso do cadinho mais a amostra úmida. É o peso aqui, ó. Você coloca 2 a 5 gramas de droga dentro do cadinho e pesa isso. E anota. É esse peso aqui. Antes de você ter começado o processo. Menos o peso do cadinho mais a amostra seca. Ocorreram várias pesagens, não foi? Até que entre uma pesagem anterior,
duas pesagens consecutivas, a diferença entre elas seja superior a 5 miligramas. Essa aqui, o peso do cadinho mais da amostra seca, é a última pesagem que você fez. Não interessa as intermediárias lá. O que interessa é a primeira, antes de eu ter começado o processo, e a última, que é essa. A primeira é com a amostra úmida, a última é essa, com a amostra seca. Dividido pelo peso do cadinho com a amostra úmida de novo, peso do cadinho com a amostra úmida de novo, subtraído do peso do cadinho vazio, tá? E multiplicado por 100, porque aí o resultado já sai em porcentagem. O resultado, para que a droga, quanto ao teor de água ou de umidade, seja aprovada, tem que estar entre 8% e 14%, tá? Se tiver 15, 16, 17, aí ela não pode ser aprovada, tá? Outro teste da verificação de pureza e integridade é o teste do teor de cinzas. Teor de cinzas, pessoal, é a pesquisa de componentes inorgânicos e silicosos presentes na droga. Então, todo organismo vivo, formado por células, né, ele tem, além dos compostos orgânicos, proteínas, carboidratos, lipídios, né, óleos, ácidos nucleicos, vitaminas. A gente tem minerais, né, que são componentes inorgânicos. E, no caso da planta, areia e terra, que são componentes silicosos. Pesquisa de cinzas é isso, é determinar a constituição de componentes inorgânicos e silicosos na planta, tá? Então, você vai verificar o conteúdo inorgânico da droga, tanto de origem fisiológica, que são os diversos tipos de sais, né? Carbonatos, óxidos, fosfatos, cloretos, como de origem não fisiológica, que é o caso dos componentes silicosos. Terra, areia, pedra, né? E como que você faz o teste do teor de cinzas? Você vai levar um cadinho, né? E que você vai ter que ter o peso dele vazio antes de começar o processo e anotar, para precisar de fazer os cálculos. E colocar dentro desse cadinho 3 gramas de droga, né? Com uma pinça você vai submeter isso a um processo de aquecimento bastante violento, que nem é em estufa, é numa mufla, a 450 graus. Depois que você tira a droga do interior aí da mufla, ela vai estar na forma de cinzas, né? Ela vai carbonizar. Por isso que a gente chama determinação de cinzas, porque a droga sai dali na forma de cinzas mesmo, tá? Ela fica ali por um tempo de 450 graus a 2 horas. Depois que você colocou o cadinho, você fecha a mufla, né? E aí você faz as contas. O teor de cinzas é o peso do cadinho mais cinzas, é quando você retira de dentro da mufla, menos o peso do cadinho vazio, que você anotou antes de começar o processo. Pelo peso do cadinho com a amostra úmida, é quando você coloca as 3 gramas de droga aqui e levou para pesar, junto com o cadinho. Que valor que isso deu, né? Não é só 3 gramas, porque tem junto o peso do cadinho. Menos o peso do cadinho vazio e multiplica por 100. Você vai ter o teor de cinzas. O teor de cinzas, ele é permitido até 20%, pessoal. Por quê? Porque a pesquisa de cinzas não é só os componentes não fisiológicos, areia, terra, pedra, né? São também os sais, os componentes inorgânicos da droga, né? E aí, por isso que esse teor ele é permitido até 20%. Por exemplo, matéria estranha é 2%, água entre 8 e 14%, cinzas pode ir até 20%, né? Nos testes de pureza e integridade, no controle de qualidade fitoterápicos, a gente também tem a análise quantitativa de marcadores, tá, pessoal? Os marcadores são as moléculas, os metabólitos secundários especiais, são substâncias químicas ou classes de substâncias químicas que caracterizam aquela droga, que estão ali presentes, que inclusive são elas que a gente identifica lá naquela tal da prospecção fitoquímica preliminar, né? Nós vimos lá que na prospecção fitoquímica a gente vê se a droga tem alcaloide, flavonoide, taninos, saponinas, quinonas, heterosídeos cardioativos, óleos essenciais, né? Essas moléculas, elas são consideradas quem? Os marcadores, né? E são característicos para cada classe ou para cada espécie medicinal em questão. O marcador é um componente ou um grupo de substâncias químicas
como eu disse, alcaloides, flavonoides, taninos, quinonas, cumarinas, presentes na matéria-prima vegetal, né? O marcador ele é utilizado como referência para o controle de qualidade, tanto da matéria-prima em si, como do fitoterápico, tá? Esse marcador, pessoal, ele pode estar relacionado à atividade terapêutica do fitoterápico, né? E aí a gente chama de marcador ativo, e ele pode apenas estar presente caracterizando quimicamente aquela droga, é uma substância química que está presente na droga, mas que não tem relação com a sua atividade terapêutica, que é o marcador analítico ou negativo. Então, o marcador ativo, ele possui correlação com o efeito terapêutico, e o analítico, ele não tem essa correlação, tá? Preferencialmente, pessoal, quando faz análise quantitativa de marcadores, ele deve ter correlação com efeito terapêutico, ou no caso, né, a maioria das vezes a gente tem que fazer o teste relacionado ao marcador ativo. Nos casos em que ele não possui correlação com o efeito terapêutico, ou que essa correlação ainda não foi demonstrada, o marcador é denominado analítico, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Valeriana, que tem ação ansiolítica, a raiz da valeriana. A valeriana, pessoal, ela tem como marcador ativo valeranonas, valpotriatos, são princípios ativos ou marcadores que têm correlação com o efeito terapêutico dela. Mas valeriana tem ácidos valerênicos, que não tem relação com a ligação a receptores, ela não atua em rotas metabólicas que estão relacionadas com seu efeito terapêutico. Então, valeranonas e valpotriatos é marcador ativo da valeriana. Ácidos valerênicos são marcadores negativos ou analíticos da valeriana. Ginkgo biloba, gingoflavonoides e as terpenolactonas, gingolídeos e bilobalídeos, são marcadores ativos, estão relacionados com o efeito terapêutico do ginkgo biloba. Só que o ginkgo biloba tem ácidos gingólicos, que não tem relação nenhuma com o seu efeito terapêutico. Então, é um marcador analítico ou negativo. Então, pessoal, o marcador analítico ou negativo sabe-se por técnicas de cromatografia, espectroscopia, que são substâncias que estão presentes naquela droga. Entretanto, não tem correlação com o seu efeito terapêutico, tá? Agora, o marcador ativo, obrigatoriamente, ele tem correlação com o efeito terapêutico. Todas as bulas de fitoterápicos, quando o extrato é padronizado, ela vai vir lá. Extrato de Echinacea purpurea padronizado ou equivalente a tantos por cento de ácido chicórico. Extrato de Cordia verbenaceae equivalente ou utilizando como marcador tantos por cento de alfa-humuleno, que é a principal substância dotada de atividade terapêutica ou marcador ativo daquele extrato, tá? Se não tiver correlação, é o marcador analítico. Quando você faz a análise quantitativa de marcadores, pessoal, para o marcador ativo, isso é permitido uma variação de, no máximo, até 15%. Agora, quando o marcador é analítico ou negativo, por não ter correlação com o efeito terapêutico, eu tenho uma variação permitida de até 20%. Ainda faz parte de técnicas analíticas do controle de qualidade de fitoterápicos o efeito farmacológico e tóxico do extrato em questão, daquela planta, né? Em que você necessita de analisar diversos parâmetros e que, inclusive, fazem parte dos itens, né, de relatório para petição do registro daquele fitoterápico em questão, tá? Esses parâmetros que devem ser analisados nessa análise de efeito farmacológico e tóxico são os estudos de toxicidade de dose única ou aguda, que é utilizado para avaliar a toxicidade produzida por uma substância teste, administrada em uma ou mais doses durante um período de até 24 horas. Após a administração, os animais
no mínimo 2 espécies de mamíferos são observadas por 14 horas. Então, faz parte daqueles testes pré-clínicos, né? São testes em animais. O estudo de toxicidade de doses repetidas tem como objetivo caracterizar o perfil toxicológico da substância teste por meio da administração repetida, fornecendo informações sobre efeitos tóxicos, identificação de órgãos-alvos, efeitos fisiológicos, hematológicos, bioquímicos, anátomo e histopatológicos, entre outros. Devem ser conduzidos com no mínimo 2 espécies de mamíferos, inclusive uma que não seja roedora. Estudos de toxicidade reprodutiva têm como objetivo revelar os efeitos de uma ou mais substâncias testes na reprodução de mamíferos. A interpretação dos resultados deve ser relacionada com outros dados farmacológicos e toxicológicos disponíveis, de modo a comparar os riscos potenciais para a reprodução humana a outras manifestações toxicológicas. Então, pessoal, envolve-se, inclusive, nos testes de efeito toxicológico, os de toxicidade reprodutiva. Se aquele fitoterápico vai ter alguma interferência durante os processos de multiplicação celular para a formação de embriões. Tá? Estudos de genotoxicidade. São testes in vitro e in vivo que objetivam detectar o potencial das substâncias investigadas capazes de causar mutações gênicas e alterações cromossômicas. Estudos de genotoxicidade é para verificar o potencial teratogênico, né, daquela droga. Se ela é capaz de levar a malformações congênitas, né? Estudos de tolerância local. O objetivo deste estudo é testar as substâncias presentes no medicamento, tanto os princípios ativos como os adjuvantes, se elas são toleradas em locais do corpo que entrarão em contato com o produto em consequência da sua administração. Devem ser realizados com a preparação desenvolvida para o uso em seres humanos e utilizadas espécies adequadas para cada tipo de ensaio. Se o fitoterápico é um gel, uma pomada, ou um creme de aplicação tópica, ou vai ser uma suspensão, ou um comprimido, que vão ser ingeridos oralmente, né? Se a partir daquela via de administração, o fitoterápico é capaz de desencadear alguma reação, tá certo? Isso aqui é tolerância local. De carcinogenicidade. Eles estão relacionados à determinação do potencial carcinogênico daquele fitoterápico, ou seja, se ele é capaz de induzir a proliferação desordenada de células, a formação de carcinomas, de tumores, né? O seu objetivo, então, é identificar substâncias que possam causar o desenvolvimento de tumores por meio da administração de várias doses da substância teste e observação dos animais durante um tempo considerável de vida. Estudos de interesse para avaliação da segurança farmacológica. Avalie os potenciais efeitos farmacodinâmicos indesejáveis da substância teste nas funções fisiológicas de alguns sistemas do corpo. O sistema nervoso central, o cardiovascular e o respiratório, incluindo, quando necessário, demais sistemas, mas principalmente sobre o sistema nervoso, cardiovascular e respiratório. Estudos de toxicinética. Estudos de toxicocinética envolve a descrição da exposição sistêmica obtida em animais e a sua relação com o nível de dose e o tempo. Os dados obtidos desses estudos podem ser utilizados na interpretação de achados toxicológicos e na avaliação de sua relevância para a segurança clínica. A farmacocinética, ela estuda os processos de absorção, distribuição, metabolização e excreção do corpo. Então, aí você analisa, por meio dos metabólitos obtidos da degradação daquele fármaco, a sua possibilidade de se acumular em determinados tecidos do corpo. Por exemplo, no tecido adiposo ou no tecido muscular, a ponto disso gerar riscos de toxicidade, tá? Isso é que é estudo de toxicocinética. Esses parâmetros do análise do efeito farmacológico, pessoal, todos eles estão descritos no livro didático de vocês, tá? Na seção 2 da unidade 2. E isso aqui são tópicos a serem analisados
mas não há necessidade que vocês devam memorizar cada um desses estudos. Mas através do que o parâmetro analisado por cada um deles, qual seria o objetivo, né, para a realização desses estudos, e vocês vejam que são vários, para que você tenha total segurança, eficácia e qualidade do fitoterápico que vai ser utilizado, tá? Olha aqui para nós contextualizarmos um pouquinho a respeito da aula de hoje. Suponhamos que uma indústria farmacêutica está desenvolvendo um novo medicamento fitoterápico, o Valerinol, lá com o símbolozinho da marca registrada. Então, essa vai ser a especialidade farmacêutica ou apresentação comercial, à base do extrato seco das raízes da valeriana. Então, esse extrato foi obtido lá no aparelho spray dryer, né? Porque ela vai ser disponibilizada provavelmente ou na forma de comprimido ou na forma de cápsula, né? Bom, os testes do controle de qualidade obtiveram os seguintes resultados. A matéria estranha, 0,5% massa-massa. Então, eu encontrei 0,5 gramas de matéria estranha em 100 gramas de droga, que é massa-massa. Então, 0,5 gramas em 100 gramas, que por cento é para 100. O teor de umidade encontrado foi de 9%, o de cinzas totais, 25%. No produto acabado, a análise quantitativa de marcadores proporcionou a obtenção de uma variação de 16% em relação aos ácidos valerênicos, que são marcadores sem correlação com o efeito terapêutico da valeriana. Com esses resultados, o valerinol teria o seu registro aprovado na Anvisa? E aí, pessoal? O que vocês acham, de acordo com o que a gente discutiu na aula hoje? A gente teria ou não a aprovação do registro na Anvisa desse fitoterápico? Matéria estranha, 0,5%. Qual é o teor de referência máximo permitido para a matéria estranha que a gente estudou hoje? 2%, não foi isso? Olha lá. Determinação de matéria estranha, no máximo 2%. Qual que é o teor que a gente obteve lá? 0,5, está abaixo. Então, quanto a esse parâmetro, tranquilo, né? O teor de água tem que estar entre 8 e 14. Olha lá, entre 8 e 14. E o de cinzas de até o quê? 20%, né? Olha lá. E aí, quais foram os resultados que a gente obteve lá? Matéria estranha, 0,5%. A gente acabou de ver que o teor máximo permitido é de 2. Então, matéria estranha, ok. Água, 9%. A gente viu que é permitido entre 8 e 14. Então, ok, permitido. Cinzas totais, a gente viu que o máximo permitido é de 25%. Ou, o máximo permitido é de 20%. Aqui é que foi obtido 25%. Então, está 5% acima. Então, aqui já deu problema, né? Então, para matéria estranha e água, esses parâmetros estão ok. Cinzas totais, não tá. Ácidos valerênicos, sem correlação com o efeito terapêutico da valeriana. Então, significa que o ácido valerênico é um marcador negativo ou analítico. O teor máximo permitido para teor negativo ou analítico é de 20%. Então, isso aqui está dentro, né? Se fosse um marcador com correlação com o efeito terapêutico, seria um marcador ativo. Aí a variação permitida era só de 15%. Aí aqui estaria fora. Mas o ácido valerênico não é um marcador ativo, tá? Aqui, ó. A variação permitida para marcador ativo, 15%. Para marcador analítico negativo, 20%. E lá, do lado do ácido valerênico, está entre parênteses. Não possui correlação com o efeito terapêutico da valeriana. E a variação lá que a gente encontrou foi de 16. Então, está dentro. Porque nesse caso, o ácido valerênico não é marcador ativo. É marcador o quê?
analítico ou negativo. Então, pessoal, o valerinol estaria aprovado quanto a matéria estranha, teor de umidade e ácidos valerênicos. Mas quanto às cinzas totais, não. Está 5% acima do permitido. Então, o valerinol não teria seu registro aprovado na Anvisa, em virtude do parâmetro teor de cinzas analisado, que está acima do permitido. 5% acima. Mesmo o de matéria estranha, o de água e o de análise quantitativa de marcadores está dentro dos padrões de referência. Se um não tiver, isso já é o suficiente para que ele não seja aprovado, tá? E aqui no caso, qual que não está? O de cinzas totais. Porque nós vimos que o de cinzas é até 20%. E lá está quanto? 25%, né? Alguma dúvida ou alguma pergunta, pessoal? Eu não sei se estavam todos na sala quando eu comecei a aula, mas hoje a gente encerrou a unidade 2, tá? Então, todo o conteúdo da primeira avaliação está finalizado. Estudem no livro, todos os slides já estão postados, as gravações das aulas, façam atividade diagnóstica e de aprendizagem, e nossa prova é dia 7 de abril. Desculpa, dia 1º de abril. Não, gente. Dia 8 de abril. 1º de abril é semana que vem. Eu tinha até falado que a prova é dia 1º, é como se fosse semana que vem. A prova é dia 8 de abril. Semana que vem, nós vamos fazer uma revisão para essa prova. Caso algum de vocês tenha algum imprevisto e não consiga assistir a aula, assistam a gravação, porque essa revisão dá um bom direcionamento para a prova, tá? Eu vou postar a gravação dessa revisão na sessão 3 da unidade 2, a última sessão da unidade 2. E no dia 8 a gente faz a nossa prova, tá? Que vai ser naquele mesma logística de disponibilizar o link para vocês realizarem, tá? Aí a gente vai fazer essa revisão. Para a semana que vem, façam essas atividades diagnósticas de aprendizagem da unidade 1 e 2. Se vocês tiverem dúvidas em alguma delas, traz que durante essa aula de revisão, ao final dela, eu vou sanar essas dúvidas de vocês, tá bom? E se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o conteúdo, ou alguma curiosidade sobre a postagem de material lá no AVA, algum questionamento, pode perguntar. Tranquilo, professor. Então, estamos combinados para essa revisão na semana que vem, tá ok? Tá ótimo. Eu acredito que todos aqui, eu lancei a nota já do trabalho. Muitos alunos não fizeram, mas quem tem assistido a aula são vocês quatro fizeram. Eu lancei a nota de vocês, tá? Tá bom, então. Vou olhar lá. Aí vocês confiram. Tá bom, obrigada. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, bom final de semana e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem.